Tem alguns ouvintes da Band News FM estão mandando mensagem pra cá. Não, tudo bem. Eles estão falando sobre essa questão aí a porcentagem da vacinação em São Paulo atingir 100% do público adulto. Uhum. Inclusive, uma ouvinte falou assim, olha, cadê Carla? Não tem o nome dela. A notícia de que a população está 100% vacinada, eu posso afirmar que não é verídica simplesmente porque o meu filho, maior de 18 anos, ainda não tomou a segunda dose. Fake news da prefeitura. Na verdade, né, a Ellen Brown estava falando sobre isso um pouco mais cedo por aqui, que existe uma estimativa com base também nas vacinas que estão disponíveis, né? E um público, ele é colocado, também é desconsiderada aquela faixa da população que não pode ser vacinada por causa de algum tipo de contraindicação. Uhum. Então, o que a prefeitura considera é esse número, é uma estimativa. A Ellen estava até citando aqui o exemplo da vacinação contra a gripe em São Paulo, em que o público-alvo superou 100%, porque havia mais doses disponíveis e aquele público estimado, o público vacinado foi superior ao estimado. Então, a gente está falando de número. Essa interpretação da fake news, eu vou dizer, não deixa de estar correta. Né? 100% é 100%. Não deixa de estar correta, porque quando a gente fala 100%, a impressão que dá é que está todo mundo mesmo vacinado. Mas, na verdade, a prefeitura está lidando com números, está manipulando a interpretação dos números negativamente ou não, X. Mas de fato, não é todo mundo, não são todos os adultos da cidade de São Paulo que estão vacinados. Boa observação aqui da nossa ouvinte, eu agradeço pela mensagem. Até porque essa é uma dúvida muito frequente entre os nossos ouvintes, né? Quando vocês falam 90%, se refere a quê? 100%? Como? Se tem gente que não se vacinou ainda. Faz sentido, mas também é importante a gente lembrar que os números de vacinação, eles foram uma projeção, uma estimativa, quando se estabeleceu uma meta, né? Até porque a gente não tem números atualizados do censo. Então, todos os prefeitos de estado se basearam no número do censo. E há quantos anos a gente não tem um novo censo realizado? Então, não necessariamente ele diz respeito ao número real da população. Houve mudanças nesses anos em que a gente não teve o censo. Então, são números, não estou passando pano aqui não, tá? Para prefeituras e governos, longe disso. Mas só para a gente restabelecer aqui essa questão relativa ao censo e as estimativas de população. A partir daí foram colocadas as metas de imunização. O próprio professor Flávio mandou a mesma mensagem, Sheila. Não falem fake news, não. São números defasados mesmo, por causa do censo também. Perfeito, obrigada, Sheila. Professor. Obrigado, professor. Eis a importância do censo, né? Pois que não aconteceu no ano passado, não aconteceu esse ano, talvez não aconteça no ano que vem. Não há interesse do governo em levar adiante o censo brasileiro. E o censo não serve para que a gente fale, olha, nós somos 215 milhões. Não. Não é uma curiosidade. O censo é importante para que a gente conheça quem somos nós, o que pensamos, como nos vemos, como vivemos, né? Até para que a gente tenha mais informação na aplicação de políticas públicas. É para isso que serve o censo, é um trabalho muito importante. Agora, eu estava vendo os números ontem dos Estados Unidos. Que tragédia, hein? Os americanos estão nadando em vacina. O que não falta lá é vacina. Em qualquer esquina que você vá, tem um cara te oferecendo vacina. Né? Para dar e vender. Aliás, literalmente para dar e vender. E os americanos, que foram o primeiro país do mundo a atingirem 50% da população vacinada, não conseguem passar desse número. Eles não conseguem chegar a 60%. Hoje o índice está por volta de 58% de pessoas que receberam as 2 doses, porque as pessoas não querem se vacinar. Mesmo em Nova York, a cidade ultra cosmopolita, né? Com um índice de vida lá no topo, né? Quase no topo do mundo, um alto índice educacional. Mesmo ali, a porcentagem é de 68%, muito abaixo de capitais brasileiras. E, de novo, não é falta de vacina, é a falta de informação, é o movimento anti-vacinação que é puxado principalmente pelo Partido Republicano, a desconfiança da vacina que está salvando tantas vidas aqui no Brasil e em todo o mundo. Resultado? A gente já vê um aumento no número de casos em Nova York, por exemplo, de 30%. E vem aí o Dia de Ação de Graças. O Dia de Ação de Graças é o dia em que os americanos se deslocam pelo país. E se abraçam, né? E se abraçam, e se encontram, e sentam ao redor de uma mesa e conversam, e voa perdigoto pra lá, perdigoto pra cá, e come o peru lá que faz referência ao almoço dos peregrinos, né? Que supostamente teria acontecido. O Natal
é o feriado pro americano do núcleo familiar, em que as famílias passam em casa. Papai, mamãe, filhinho, filhinha. Ou papai, filhinho, vocês me entenderam. O Dia de Ação de Graças é quando as famílias se encontram. Tem muita família que só vê o pai e a mãe no Dia de Ação de Graças. Aeroportos lotados, um caos, um deslocamento interno como não há em lugar nenhum do mundo. Num ambiente desses, em que os casos estão saltando. 30% só em Nova York que as pessoas não estão se vacinando. Olha, é uma temeridade. Deixa eu citar uma passagem das minhas férias. Pois não. Juro que é uma coisa importante, tá? Minhas férias foram produtivas porque eu conheci algumas pessoas incríveis, dentre elas a doutora Bárbara Furtado, que é líder médica de vacinas da AstraZeneca. E eu colei na doutora Bárbara e falei, doutora, por que os Estados Unidos sofrem com isso? Como assim? O que explica, né, essa cultura anti-vax dos americanos? Ela falou, olha, Carla, tem uma série de fatores, né? Um dos fatores, a gente comparando com o Brasil, no Brasil a população já sofreu com muitas doenças e por causa de falta de saneamento, por falta de estrutura, e a população aprendeu que é preciso sim se vacinar para sobreviver. Os Estados Unidos passaram por perrengues, mas é diferente, né? Esses problemas de saúde provenientes de falta de estrutura, eles não foram tão presentes, né, na história atual. Então, a necessidade de se vacinar, ela é menos evidente nos Estados Unidos e, para além disso, essa coisa da cultura anti-vax, ela estava dizendo, há alguns polos que são fábricas de fake news. Tipo, as pessoas conseguem criar mentiras a respeito das vacinas e isso se dissemina de uma forma irreversível. Não dá para desmentir o que algumas pessoas criam e conseguem difundir. Então, são alguns dos pontos dessa série de fatores que a doutora Bárbara estava me explicando para tentar, né, entender o porquê. Porque é uma cultura tão evoluída, são pessoas que lutam pelas liberdades individuais, né, Então, pelo equilíbrio. Liberdades individuais. A doutora está falando, é claro, da questão sanitária, que é a especialidade dela, mas historicamente o americano é um povo que desconfia de governos, né, que tolera governos, mas tem muita desconfiança deles. E da interferência deles nas suas próprias vidas. Nas suas vidas individuais, o que, aliás, é um ponto muito admirável da cultura americana. Sim, gera bizarrices como essas, de o cara não querer vacinar eles e seus filhos. Mas tem grupos mais extremos de americanos, por exemplo, que defendem o direito de não oferecerem uma cura aos seus filhos que sofram de alguma doença terminal. De um câncer, por exemplo, que está se espalhando. Porque, para eles, o que acontece no corpo deles e de qualquer outra pessoa é um desejo de Deus, e se a cura vier, vai ter que ser um desejo de Deus também. Então, eles lutam, esses grupos aí, pelo direito de não tratarem os seus filhos doentes. Eis aí o nível de apreço pela liberdade individual que o americano e alguns grupos mais radicais têm. Ao contrário do brasileiro, a gente confia, a gente tem o hábito de confiar no governo. Aliás, um mau hábito de elegermos heróis, salvadores da pátria. Eles também têm os seus. Né? O presidente Kennedy para os democratas, o Reagan é uma espécie de herói dos republicanos, mas não existe o sebastianismo que a gente vê aqui no Brasil. Não existe bolsominion, tá? Nos Estados Unidos. Talvez talvez mais recentemente, em relação a Donald Trump, haja um nível de adoração que a gente não costuma ver lá. Mas é isso. Eles têm muito medo da interferência do governo, das big pharmas, são adeptos por isso das teorias da conspiração. E o resultado é isso, né? É um traço admirável da cultura americana, mas que produz uma tragédia sanitária como essa que a gente está vendo com a Covid. Só mais uma coisinha para registrar a mensagem dos nossos ouvintes. Essa trava aí de vacinação, eu espero que a gente não enfrente, mas muitos ouvintes mesmo mandaram mensagens no seguinte sentido. Olha, bom dia, meu irmão é negacionista convicto, juntamente com a família não se vacinou. Então, várias pessoas dizendo, fulano, né, questionando o número da Prefeitura de São Paulo, porque conhecem muitas pessoas que não se vacinaram e muitas delas próximas dos nossos ouvintes. E aí, o que fazer, né? Como é que a gente pode tentar convencer essas pessoas a tomar a vacina? Bom, em frente. Mostrando os números.